Oi, pessoal, bom dia, né? Iniciando aqui a gravação da aula de revisão do nosso nivelamento prático, né? Já acabaram tirar aqui as bonecas, já acabaram, né, os conteúdos e das aulas, e aí eu vou trazer realmente só alguns pontos mais importantes, né, das aulas, que aí a gente vai disponibilizar para vocês depois, né, dessa revisão gravada, a gente vai disponibilizar todas as aulas que foram online, né, e a revisão serve para vocês darem uma refrescada geral, né, em tudo que a gente viu ao longo desses 10 encontros, né. Primeiro, a gente vai falar, né, sobre a primeira aula mesmo que nós tivemos, né, de conteúdo, né, que aí eu já coloquei aqui em tela, a questão mesmo iniciando já, né, falando sobre os princípios do SUS, né, que foi a primeira aula que a gente teve, né, lá em março, né, no comecinho de março, né, falando sobre a atenção primária, né, e aí a gente falou por várias coisas, diversas coisas, né, e aí eu vou trazer só algumas coisas importantes da aula, né, para revisão. E aí, né, só para relembrar, né, a gente falou um pouco, né, na época, sobre os princípios do SUS também, né, os princípios que estão dentro, né, da lei orgânica da saúde, né, da criação mesmo do SUS, né, são os mais falados, mais conhecidos, né, existem outros princípios, mas esses são os mais falados e mais conhecidos, né, porque são, né, bem que definem mesmo, né, a importância mesmo desse, né, sistema único de saúde, né. Aí a gente falou da universalidade, né, que o SUS ele é para atender a todos, né, o que são moradores do Brasil, né, todo o público, né, seja ele com uma maior renda familiar, uma menor renda familiar, né, então ele é universal, né, ele é para atender a todos, né, todos são atendidos pelo SUS, né, tenha ele plano de saúde ou não também. A equidade, né, que é para atender os iguais de forma igual, digamos assim, né, então se você tem uma necessidade maior, então você vai ser atendido, digamos assim, mais por conta dessa sua necessidade ser maior, né? Equidade é como se fosse igualdade, né? Se você tem uma necessidade menor, você vai ser atendido dentro da sua necessidade, né? E a integralidade é você visualizar, né, o ser, né, aquela pessoa, na verdade, que você está atendendo de uma forma integral, né? Você não enxergar só, no nosso caso, de nutricionista, né, aquela doença que a pessoa tem, aquele sintoma, né? Mas você, como a gente falou várias e várias e várias vezes, né? Você vê a questão da renda familiar, né? Da situação social em que a pessoa vive, né? Então, sempre levar em consideração, né? Principalmente essa questão mesmo da renda, né? Para a prescrição dos nossos planejamentos alimentares. Devo ter falado muito isso, aliás, falei muito isso, né? E realmente ressaltei bastante isso para vocês, porque é um pouco diferente em relação à questão de pacientes que são atendidos em consultório, né? Trazendo alguns exemplos, né, também sobre esses princípios, né? Aí, como eu falei, né? Todos têm direito a atendimento no SUS, né? A universalidade, seja ele rico, seja ele pobre, né? A integralidade o cuidado é completo, né? Promoção, prevenção, tratamento, né? Também tem isso. Como eu falei, né? O nutricionista ele não vai atuar só quando a pessoa está doente, né? Ele vai também atuar na prevenção daquela doença, né? Na promoção de saúde também, né? O paciente ele vai necessitar de um nutricionista, mas também ao mesmo tempo, né? Ele vai ter um acompanhamento com psicólogo, com cardiologista, né? Com outros profissionais, né? Com um fisioterapeuta, enfim, né? Certo? Então, destrinchando mais um pouquinho a questão da integralidade. A equidade, né? Tratar diferente quem precisa mais, né? Foi o que eu falei. Oferecer mais recursos, né? Para quem tem mais necessidades de saúde,
né? Então, a classificação de risco, né, ela serve para isso, né? Ela vai priorizar, né, a urgência e a gravidade ao invés de da ordem de chegada, né? Então, realmente, quem chega, não vai valer aquela questão de quem chegou primeiro, mas sim a gravidade que a pessoa tem, né, na hora do atendimento, certo? Isso só para exemplificar um pouco a questão da equidade. Né? A gente falou, né, sobre a Lei 8080, Lei 8142, né, que é a questão das conferências de saúde, né, da regulamentação da participação da comunidade, né? Falou um pouco sobre essa questão, né, saúde coletiva, saúde pública, e também que eu queria ressaltar dessa aula, né, são os níveis de atenção à saúde, né, no SUS, atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, né? O SUS ele é organizado dessa forma, né? Ele é organizado por níveis, né, de saúde, né? E isso é organizado, né? Essa organização do sistema, digamos assim, ele não é só a nível federal, né? Ele é a nível de todos os estados, de todos os municípios, né? Então, a saúde ela vai ser tratada dessa forma, ela vai ser dividida dessa forma, né? Então, a questão aqui, né, uma figura, né, também mostrando a questão da atenção primária mais ampla, né, atendimentos mais amplos, a secundária já vai afunilando, né, para atender causas mais específicas, e a terciária mais específico ainda, né, certo? Então, os serviços de saúde do SUS, eles sempre vão ser divididos dessa forma, né? Falando mais um pouquinho, né, em relação à questão da atenção primária, né, relembrando, né, ela vai ser a porta de entrada da pessoa mesmo, né, desse paciente do Sistema Único de Saúde, né. Lá, né, a gente vai ter ações, né, de prevenção, promoção da saúde, diagnóstico precoce, né, o ideal é que seja diagnóstico precoce, e tratamento de doenças, né, das doenças mais comuns, né, doenças comuns como hipertensão, diabetes, né, que a gente falou bastante, né? A síndrome metabólica, de obesidade, né? Então, vai ser a porta de entrada para começar o tratamento dessas doenças. Serviços, né? Que a gente vai ter, né? Na atenção primária. Consultas de rotina, né? Com médico, enfermeiro, dentista, né? Vacinações, né? Tem as salas de vacina nas unidades básicas de saúde, visitas domiciliares, né? Que vão ser feitas por essa equipe, né? Pelo médico, pela enfermeira, da agente de saúde sempre fazem, né? A casa da pessoa, principalmente os pacientes que têm alguma doença crônica, né, que tem hipertensão, que tem diabetes, que tem crianças menores de 5 anos na casa, que tem gestante, né, nessa casa, então os agentes de saúde visitam mais essas pessoas. E acompanhamento das doenças crônicas. E quando necessário, e quando nessa equipe, né, tem um nutricionista, o nutricionista também faz as visitas de domicílio, né? Quando são necessárias, né? O agente de saúde sinaliza, o enfermeiro sinaliza, né? E o nutricionista ele também faz as visitas domiciliares, né? Acompanhamento das doenças crônicas, como eu falei, né? Pelo médico, pela enfermeira, né? Pelo dentista também, né? Da mesma forma, se houver nutricionista, pelo nutricionista, né? E o acompanhamento não só através de consultas, né? Mas através também de promoção da saúde, né? Fazendo grupos, de a educação, não só a educação nutricional, né, mas de educação mesmo em relação a essa doença, né, em grupos mesmo para multidisciplinares, né, para passar as informações para que aquele paciente ele não fique só com aquela consulta do médico, só com aquela consulta do enfermeiro, mas para passar outras informações que ele saiba se cuidar, né, então essa também é uma das ideias, né, da questão da atenção primária, é dar o saber àquela pessoa para que ele saiba se cuidar, né? Saiba tomar melhores decisões, né? E aí, qual é o local os locais, né, que são considerados atenção primária, né, dentro desse sistema de saúde, né, unidade básica de saúde, a estratégia de saúde da família, né, são os postos de saúde, né. Atenção secundária, né, vão ser os locais de média complexidade, atender, né, vai servir de diagnóstico e tratamento especializado, né, que não vão ser conseguidos ser resolvidos na atenção básica, né, então vão ser encaminhados para a atenção secundária. Exames mais especializados, pequenas cirurgias, consultas com especialistas, né? Às vezes, na, na, na,
no posto de saúde, tem nutricionista, ele faz aquele atendimento, mas aí não, o paciente não consegue, né, seguir a dieta, ou então não consegue seguir aquele acompanhamento, né, faz por vários meses e não dá de conta, ou então uma diabetes de difícil controle, né, um problema mais específico, né, um problema renal, e aí ele vai ser encaminhado para um nutricionista de uma policlínica, por exemplo, né? E aqui são os exemplos, né? Policlínicas, os CELS, né? Que é os é, Centro Especializado de Odontologia, né? No caso do dentista, ambulatórios mais especializados, né? Que são encontrados em hospitais, hospitais também com exames e procedimentos mais complexos, né? O de atenção terciária, né, de mais alta complexidade, né, atendimentos a casos mais graves, mais complexos, né, que exigem tecnologias mais avançadas, né, e uma equipe altamente especializada, né. Quais são os serviços que a gente encontra, né, nesse nível terciário? Cirurgias de grande porte, né, exames mais invasivos, né, e os locais, né, hospitais de grande porte, centros especializados, hospitais universitários, hospitais oncológicos, né, temos aqui, né, em Fortaleza, o JF, né, temos o HU, né, que é o hospital da UFC, né, da EPSE, né, então são hospitais de nível terciário, eles não vão atender aquela pessoa que vem, eu tô assistindo uma dor, eu vou lá para o HU, ou então lá para o HGF, não, você tem que vir encaminhado lá da atenção primária, né, dentro, né, do sistema da atenção primária, né? Então, você vai conseguir uma vaga lá se você já tiver feito, né, iniciado, né, um tratamento na atenção básica que você não conseguiu melhora, né, e de repente tem que passar para um local mais especializado, né? Então, você não vai chegar lá e receber um atendimento, né? Só se realmente você estiver passando mal, né? Mas se for uma coisa eletiva, né, não, né, certo? E aí, né, falando um pouquinho da estratégia de saúde da família, né, que foi um método para reorganizar, né, essa atenção primária à saúde, né, alinhando diretamente junto com os princípios do SUS, né, e aí foi que se formou essa divisão, digamos assim, né, desses postos de saúde, né, em com equipes, né, em equipes, né? Então, se colocando essas equipes dentro desses locais para atendimento mais próximo da população, né? Aqui, né, são algumas figuras, né, sempre equipe multidisciplinar, equipe multiprofissional, né, que aí sempre vai ter um conhecimento maior por estar dentro do território, né, próximo às pessoas, eles vão ter um conhecimento maior àquela população, né, daquela população, né? Como eu falei, né, para promover essa questão da proximidade, ela vai promover essa questão do vínculo com da unidade de saúde, né, com os usuários, né? E aí, falando, não vou me deter a isso, né, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, quando estava passando essa questão das EMUTs, né, que são, no caso, da forma como o nutricionista se insere na atenção primária, né, dentro das equipes multidisciplinares, né? O nutricionista ele não faz parte da equipe básica da atenção básica, né? Dentro do posto de saúde, infelizmente, que eu acredito, né? Eu acho que realmente ele deveria fazer, né? Mas junto mesmo ali com o médico, o enfermeiro, todo posto de saúde tem um nutricionista, né? Pelo menos um para aquela região ali, né? Ou então um por equipe, não sei. Eles poderiam trazer a gente mais para perto, né? Que eu acho mais, né, que é muito necessário, né? Até porque existem várias e várias pessoas com hipertensão, várias e várias pessoas com diabetes, várias e várias pessoas com obesidade, fora as outras doenças que a gente também atua, né? Tô falando dessas mais comuns. E aí, né, hoje em dia, aqui em Fortaleza, por exemplo, como nutricionista se insere dentro, né, da atenção primária, através, né, dos núcleos antigamente, né, dos núcleos de apoio à família, núcleos de apoio à família, né, os NACs que a gente chamava, mas hoje é através das EMULTIs, né, são as equipes multidisciplinares. Tem todos esses, né, esses profissionais que podem fazer parte dessa equipe, e o nutricionista é um deles, né, e aí, né, lembrando o que a gente pode fazer dentro, né, de uma atenção primária à saúde, né, quais são as nossas competências, né, baseada na nossa PENAM, né, que é a nossa política, né, nacional de atenção, né, à alimentação e nutrição, que a gente tem que
né? A gente vai individual, né? Às vezes não dar conta, né, de atender a todo mundo individualmente. Então, a gente tem que utilizar essa questão dessa estratégia, né, de fazer atendimento coletivo através dos grupos, né, desses grupos interativos, né, certo? E então a gente tem que ter esse pensamento, né? Vocês que estão agora, né, no estágio de nutrição social, por mais que não talvez não seja, né, num âmbito parecido com o posto de saúde, né, a maioria de vocês, mas né, dá para vocês pensarem assim também, né? De repente vocês atendem vários pacientes com obesidade. Ah, por que não fazer um grupo com esses pacientes? Pelo menos nem que seja só um encontro, né? Para ter uma dinâmica diferente para eles, para não ser só consulta, 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 né? E aí, quais são as competências desse nutricionista, né? Colaborar com as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, então realmente não fica esquecendo essa questão da segurança alimentar e nutricional, né? Participar das ações intersetoriais, né? Então, em associações, em escolas, junto às outras secretarias né, que compõem o município, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Atenção, de Assistência Social, perdão, né? Desenvolvimento Social, né? Lembrar que a gente não vai trabalhar sozinho, né? A gente vai tentar perpassar a essas outras secretarias também, né? Atuar nessas outras secretarias, atuar em conjunto, né? Não é atuar nas secretarias, mas em conjunto com essas outras secretarias. Atuar na vigilância nutricional da comunidade, em todas as faixas etárias, então, do bebê recém-nascido, né, ao idoso, né? A atuar na prevenção e manejo de doenças crônicas não transmissíveis, né? Como eu já falei, são hipertensão, diabetes, obesidade, a síndrome metabólica, doenças hepáticas, doenças renais, né? Então, todos, né? Dislipidemias, né? Atendimento ambulatorial também, né? Desde a gestação até o idoso. Realizar avaliação nutricional e atendimento clínico individualizado também faz parte, né? E aí algumas competências, né, que são interessantes, né, a serem desenvolvidas. Desenvolver planos alimentares adequados à realidade socioeconômica, né, e respeitando sempre a questão da cultura da população, né, a cultura alimentar daquela pessoa, de onde ela é inserida, né, também trabalhar em conjunto com os outros profissionais da equipe, né, então não só das equipes multiprofissionais a qual você pertence, mas daqueles outros profissionais da estratégia de saúde da família, né, no qual você está inserida, né, então junto dos médicos também, junto dos enfermeiros, né, se for preciso, do dentista também, né? Então, junto das agentes de saúde, dos agentes de saúde, né? Agentes de endemias, né? Então, altamente necessário e altamente válido também, né? Até para atingir uma quantidade maior de pessoas, né? Até a descobrir pessoas, né? Que você não tenha conhecimento, né? De agravos que aquela pessoa pode estar passando, mas que os outros profissionais saibam, né? Capacitar os profissionais também na APS, né, sobre temas relacionados à nutrição, né? Então, a gente não vai destinar, digamos assim, a nosso saber total, né? A gente vai alinhar, digamos assim, com eles algumas informações para que eles possam repassar para os seus pacientes, né? Que todo mundo fique falando da mesma língua, digamos assim. E também não precisa tudo estar encaminhando para nutricionista, né? Coisas mais simples, tá tudo. Vai para o nutricionista, vai ser encaminhado para o nutricionista. Não necessariamente, algumas dúvidas simples, né? Se eles forem capacitados, né? Com as informações corretas, eles podem eles mesmos tirar, né? Monitorar a distribuição de suplementos do programa do ferro, da vitamina A, né? Acompanhamento das condicionalidades do da Bolsa Família na saúde, né? Então, o nutricionista atua meio que como um coordenador, né? Desses programas, né? A atuação também no programa de alimentação escolar, né? Ele vai atuar em conjunto, né? Com a nutricionista do PENAI, né, para fazer alguma atividade educativa, né, para fazer algum monitoramento, ajudar em algum monitoramento, se for possível, se for preciso, né, se ela puder também, se tiver tempo, né. Alimentar e analisar o sistema de vigilância alimentar e nutricional, né. Os dados do Sisvan, né, infelizmente, como eu falei, ele vai ser migrado do que é alimentado do Bolsa Família. O Bolsa Família sempre é alimentado, né?
Se não for alimentado, o município não recebe recurso, o recurso do Bolsa Família, né? E o dado do Sisvan vai migrar, né? Desses dados que são alimentados no Bolsa Família, eles migram para o Sisvan. Infelizmente, não sei como é que está a realidade de Fortaleza hoje, mas até o momento que eu atuava, né, no posto de saúde, como preceptora, não era feito, né? Não tinha nem nutricionista, né? Calcule ser feito Sisvan, né? As fichas do Sisvan não eram preenchidas, né? Que tem as fichas específicas. A questão também da parte mesmo da frequência alimentar também não era feita, né? Que é aquele questionário bem curtinho, mas também não era feito, né? Então, eu realmente acredito que continua da mesma forma. Porque o nutricionista ele não vai ter perna. Não vai ter perna, né? Para alcançar tudo. E aí, só relembrando, né, desses programas mais específicos, não vou falar tudo, né? Mas aí o que é que o nutricionista vai acompanhar, né? Ele vai acompanhar se tá sendo, né, no programa Bolsa Família, se as pessoas que têm as condicionalidades, né, que são encaixadas dentro do perfil da saúde, elas estão realmente indo ao posto de saúde fazer o que é necessário, que é o quê? Ver o peso a cada 6 meses, né, de crianças, né, até 14 anos, né, até adolescentes, né, até 14 anos, mulheres em idade fértil, né, e a pré-natal em dia, né, para gestantes, e a vacinação dessas crianças também e dessas gestantes, né? Então, essas são as condicionalidades que são acompanhadas pelo nutricionista que é responsável né, por coordenar esse Bolsa Família na saúde, né? E aqui, né, só mesmo o que é feito, né, em relação à questão das condicionalidades do Bolsa Família. Aqui o SISVAN, né, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, como eu falei, né, se fosse feito, seria ótimo, né? Porque você teria realmente um detalhamento maior dessa população. Mas aí o objetivo seria mesmo para consolidar esses dados, tanto os antropométricos como dos marcadores de consumo alimentar, e você gerar um relatório e, a partir daí, você fazer ações, né? Mas, infelizmente, não é feito. Aqui são aqueles protocolos, né, que a gente falou, do CISLAM. Aqui, o programa de saúde na escola, né, que aí é de responsabilidade da atenção básica. Então, se tem uma escola dentro daquele território, né, então o posto de saúde ele vai atuar dentro dessa escola. Então, o médico vai, enfermeiro vai, dentista vai e o nutricionista vai também, né. Sempre em março, né, tem aquela a Semana da Saúde, que envolve educador físico, olha, envolve nutricionista, né, então, realmente, sempre vai estar a gente sempre vai estar participando, né? PSE, né? Certo? O PNAE, né? Como eu falei, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que aí o nutricionista ele pode dar um apoio, né, à nutricionista do PNAE. Ele não vai ser responsável pelo PNAE, né? Ele vai só dar um apoio ao nutricionista em alguma educação, né, de alimentação e nutrição, né, de alguma alimentação, alguma ação de educação nutricional para essas crianças dentro daquela escola, daquele território, né? E aí, o programa de vitamina A, suplementação de vitamina A, né, que vai ter dentro dos postos de saúde, né, o nutricionista ele vai ser responsável por saber, né, se há naquela unidade e se está sendo realmente colocado para essas crianças dessas faixas, dessa faixa etária, né, que é até menor de 2 anos, né. Aqui são os materiais de apoio, né? São os guias que vão ter dentro daquela plataforma do Ministério da Saúde, né? Guia alimentar da população brasileira, guia alimentar para crianças, né, menores de 2 anos, e os outros cadernos na atenção básica, né? Que é o site, né? Que pode dar uma olhada. E aí, como a gente falou, o nutricionista de saúde pública, ele não trabalha só com dieta, ele vai trabalhar com promoção da saúde, prevenção de doença, educação em saúde, transformação social. Então, como eu falei, você não vai ver aquele paciente só como, eu vou fazer uma dieta para esse paciente, uma consulta, ele se vire para fazer. Não, você tem que ver dentro das condições daquele paciente. Às vezes, você dá algumas orientações simples, né, como eu falei também várias vezes, não necessariamente você precisa prescrever uma dieta, mas você fazer algumas orientações simples, né, algumas mudanças simples, né, qualitativamente, né, só qualidade daquela dieta já ajuda muito, né, já muda muito, né, a situação na qual aquela pessoa se encontra, né.
Só colocar aqui o meu computador para carregar um pouquinho rapidinho. Pronto, voltando aqui. E aí, passando para né, nossa aulinha número, vamos, né, os deveres nutricionistas, passando para nossa aulinha de adultos e idosos, aliás, perdão, gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes, né? O que é importante a gente ressaltar e relembrar aqui, né, para a questão da gestante, principalmente, né? A gente falou bastante sobre essa questão das condicionais, né, de saúde, quais são os determinantes de saúde, né? E gestante, basicamente, né, que é o mais importante mesmo, vai ser a questão do acompanhamento do ganho de peso, do ganho ponderal, né, durante a gestação, para, se for uma pessoa, né, que vá já se programando, né, antes de engravidar, né, então dá para dar uma ajudada, digamos, nessa programação metabólica dessa paciente para ela engravidar, né? Para ela enfrentar essa gestação. Mas se for uma pessoa que realmente já vai, né, grávida, para você fazer atendimento, que você vai fazer mesmo a questão do acompanhamento do peso, né? E também a questão dos exames laboratoriais e exames físicos, né, para ver se tem alguma carência, né? E reforçar sempre a questão da suplementação, né, que eles precisam, né, ressaltar para elas que elas precisam seguir a questão da suplementação, né, e aí a avaliação antropométrica da gestante, né, a gente vai fazer peso, né, o peso pré-gestacional e a altura, né, em todas as consultas, perdão, peso em todas as consultas, né, e peso pré-gestacional é importante a gente saber, e a altura basta fazer uma vez, né, porque se for uma gestante adulta, né, ela não vai ganhar. Se for uma gestante adolescente, não, aí a cada, né, trimestralmente a gente faz a questão da avaliação da altura, né, e avaliar o ganho de peso, né, e a circunferência braquial também, né, a gente falou, né, em relação a essa questão da circunferência braquial, né, se for menor do que 23, vai indicar risco de desnutrição, mas igual a 23 é considerado adequado, né. Se for para gestante, né, bebê com baixo peso ao nascer, né, abaixo de 23, e pode também ter a questão da restrição de crescimento fetal, né, que são algumas outras situações, né, e o peso pré-gestacional, né, ele vai ser sempre o guia, né, para a gente estar observando, né, esse peso, esse ganho de peso dessa gestante durante toda a gestação, né? A partir, né, do IMC pré-gestacional, né, que a gente vai ver quantos quilos aquela gestante pode ganhar, né, durante toda a gestação. E aqui, né, tá aquele quadrinho trazendo a divisão das semanas, cálculo da semana gestacional, né, aqui o ganho de peso que é recomendado para... Falei, Marília, a gente vai precisar decorar isso? Não, não, é só questão de... Você vai precisar para consultar mesmo, né? Então, tem o IMC pré-gestacional na primeira coluna, né? Qual vai ser essa classificação desse IMC, né? A faixa que vai estar dentro, e a quantidade de quilos que aquela gestante pode ganhar a cada trimestre, né? Certo? Então, na primeira, né? Dependendo do seu estado, da classificação do seu IMC pré-gestacional, é que ela pode ganhar, né? A quantidade, é o que determina a quantidade de quilos que ela vai ganhar, poder ganhar, né? Para ter uma gestação saudável, tanto para ela como para o bebê durante toda a gestação. Ganho de peso, né? Durante toda a gestação, certo? Aqui é a caderneta, né?
Aqui a questão dos edemas, que também é muito importante a gente avaliar. Aqui é o novo, são as novas curvas que tem, né, que são mais voltadas para a população brasileira, né, que são feitos com estudos brasileiros. Então, dentro dessa caderneta nova, ela vai trazer um acompanhamento do peso, do ganho de peso por essas curvas, né? Então, o ideal, né, lembrando, né, você vai analisar o estado nutricional pré-gravídico dessa paciente, vai escolher qual é a curva, né, a depender desse estado nutricional, e vai acompanhar aquela gestante a cada consulta sempre por aquela curva, né? Se o peso pré-gravídico dela, né? Antes dela engravidar, que pode ser até a 13ª semana, né? Que a gente viu também, que ela, se ela não souber, né, o peso pré-gravídico, né? E ela for para você até a 13ª semana, pode ser utilizado esse peso atual como um peso pré-gravídico, né? Deu, né? O IMC pré-gravídico dela deu eutrófico, aí você vai sempre acompanhar por esse gráfico de eutrofia, né? Esse gráficozinho aqui, durante toda a gestação. O ganho de peso dela é para ficar dentro, né, dessa área mais escura, certo? Então, se passar para cima ou se for para baixo, já é alerta, né? Então, a gente vai, basicamente, acompanhar isso durante a gestação, que é esse ganho de peso, né? E lembrando, né, que aqui é o ganho de peso, né? Então, você vai fazer a diferença, né? Como está dizendo aqui. Vai ser o peso medido na consulta, menos o peso pré-gestacional, né? Então, o peso sempre, a cada consulta sempre vai ser assim, e é o que você vai sempre estar olhando dentro desse gráfico, né? Aqui também é para ter né, a questão do estado nutricional dela atual, né? Você pode dizer para ela dentro da consulta, né? Aqui embaixo, né, nesse gráfico da curva de Atalá, né? Tem a semana gestacional e aqui o IMC, né? Então, aqui já é diferente, é pelo IMC, aqui é pelo ganho de peso, né? E a idade gestacional e o ganho de peso, né? Certo? Para dizer, né, se ela está com baixo peso, se está com peso adequado, se está com sobrepeso, se está com obesidade, né? E aqui são, né, as faixas, né? A cada semana gestacional, o IMC que ela deveria estar, o adequado, né? E se ela está, né, com IMC de baixo peso, adequado, sobrepeso, obesidade, né? A mesma da curva, só que em tabela, né? Mais destrinchada. E aqui são outras recomendações, né, para gemelares, gestante, né? Aqui são questão da distribuição energética, né, para gestante, né? No primeiro trimestre, né, você vai acrescentar 85 quilocalorias, né? No segundo trimestre, você vai acrescentar 285 calorias, né? E no segundo essa recomendação, né? Do cálculo do JET, né? E no terceiro trimestre, 475 calorias, sempre usando dentro da equação peso pré-gestacional, né? De uma forma mais resumida, né? E aqui sempre, Marília, sempre vai ter o acréscimo dessas calorias? A gente falou que não, né? Você vai avaliar como é que aquela gestante está, né? Se ela já tiver, como você vai utilizar o peso pré-gestacional, se ela já tiver com um peso que está classificado como obesidade, né? Através do IMC, você pode utilizar esse peso e não colocar os acréscimos, né? E aí você vai avaliando a cada consulta, se ela vai sentir fome ou não, né? Aqui é outra fórmula, né? Fórmula de bolso também, né? Para você usar para gestante, certo? E aqui a NEE, né? A fórmula do NEE, que acabam sendo as mais utilizadas, né? Para mulheres grávidas, e aí vai ter sempre a questão né? Da quantidade de energia a mais, né? Então, vai utilizar o NE de adulto, né? Mas, se for no primeiro trimestre, ela coloca que não precisa haver acréscimo, né, de calorias. Se for a partir do segundo trimestre, você vai ter dois acréscimos, né? Que vai ser 8 vezes a semana gestacional que a paciente está, mais 180 calorias, né? Então, vai ter sempre esse 8 vezes a semana gestacional, mais 180 calorias. E a partir do segundo e terceiro trimestre, né? Certo? Aqui, né, são as fórmulas tanto para adolescente como para adulto, né, para ser utilizado aqui dentro, né, dessas aqui, que é o NE de adolescente, o NE de adulto, né, são essas, né, para ser utilizado também, tá? Aqui, né, o cálculo da necessidade energética, que é o que a gente já está falando, né,
outro, né, tipo, né, de outra fórmula, no caso aqui é para gestante adolescente, né, mas é de outra fonte, né, Cioli Saunders, né, já vai ser outra fonte, né, certo? Aqui a quantidade da questão de proteína, né, 1 grama por quilo também, né, pode ser, né, uma orientação, 1 grama por quilo de peso, né, gestacional. Pode ser também, né, a mais, né? Ou, né? Mais 1 grama de quilo por dia no primeiro trimestre, 9 gramas por dia no segundo e 31 gramas por dia no terceiro trimestre, né? Carboidratos, 55 a 75, de fibras maior que 25 e açúcar de adição, né? Menor do que 10. Lipídios, de 15 a 30 e água de 3 litros, em média de 3 litros por dia, né? E aí são algumas coisas, né, que a gente tem que ficar de olho, né? Se ela tiver baixo peso, né? História familiar de baixo peso, né? Se ela tá com hiperemesia gravídica, né? Que é aquelas náuseas, excesso de náusea e vômitos, né? Infecções, parasitoses, anemias, né? E doenças debilitantes, né? Que vai trazer vômitos e diarreias, né? E aí a gente tem que sempre dar as orientações dentro de trazer, né? A promoção desse peso adequado dessa mulher, né? Se ela tiver sobrepeso ou obesidade, né? Se ela tem, né, um histórico de sobrepeso e obesidade pré-gestacional, se pode ser algum edema, né? Se ela já teve, né, história de um feto grande, né, em gravidez passadas, né? Se ela tá com aumento exagerado de líquido amniótico, né? Se ela teve já gravidez múltiplas, né, anteriores, né? Então, a orientação é que durante a gestação, a gestante não deve perder peso, né? A gente vai promover o ganho de peso adequado, mas que ela já esteja, por exemplo, com um diagnóstico de obesidade anterior à gestação, né? Mas a gente vai sempre promover a questão do ganho de peso saudável, não em excesso, né? E não vai botar ela para perder peso, né? Certo? Aqui são algumas intercorrências comuns, né? Como náuseas e vômitos, o que é que a gente pode fazer, né? Dar uma olhada em relação, né, a essas outras intercorrências, né? Passando para a questão das orientações nutricionais para a gestante, né? Fazer de 5 a 6 refeições, volumes menores, evitar ficar mais de 3 horas, né, sem se alimentar, evitar beliscar ou pular as refeições, evitar líquidos junto com as refeições, né? Então, evitar deitar logo após, pela questão, né, do volume já, né, da barriga, né, muito grande, então que já vai fazer com que a pessoa tenha essa facilidade de ter azia, né? Então, se você come, já se deita, né, também, então já vai facilitar mais ainda. Incentivar o consumo de cereais integrais, frutas, verduras em geral, proibido o consumo de alimentos crus, sushis, peixes crus, né? Consumo de carnes magras deve ser, né, sempre encorajado, né? E o que é que a gente deve desencorajar, aproveitando a palavra, né? Fast food, né? Lanches rápidos, sempre priorizar as grandes refeições. Alimentos gordurosos, né? Frituras, preparações com alta concentração de carboidratos simples e vazios, né? Como os ultraprocessados, né? Evitar bebidas alcoólicas, drogas e tabagismo. Consumo moderado de café, né? A questão da quantidade de cafeína não deve passar de 300 miligramas por dia e evitar o consumo de chás, né? Principalmente esses chás que a gente tem conhecimento, alguns chás que a gente tem conhecimento que são chás abortíficos, né? Evitar o consumo de carnes cruas, como sushi, carpaccio, né? Evitar contato com gatos e fezes por conta da toxoplasmose, né? Lavar bem os utensílios para que não haja, né, a questão da contaminação cruzada, né? Se fez uso dele com alguma coisa crua e depois vai usar alguma coisa cozida. Leite cru e ovos também não devem ser utilizados, né? Nutrientes que são importantes, né, na gestação. A vitamina, o ferro, né, o ácido fólico e o ômega 3, né? O ferro e o ácido fólico, eles sempre vão ser suplementados. Então, a gente sempre está perguntando para a gestante se ela está tomando os suplementos que são passados para ela, né? O ômega 3, ele pode ser importante, né? Mas nem todo mundo consome, né? Principalmente numa questão de atenção básica, né? E aí, as recomendações nutricionais também para a gestante eutrófica, né? Carboidrato, né? Mesmo das DRIs, 45, 65.
Carboidrato, proteína de 10 a 35, lipídio de 20 a 35 e água de 3 litros, mais ou menos 3 litros, né? E aí, lactante, né, que é a mulher que amamenta, né? É importante também que seja acompanhado, né, para garantir essa questão da produção de leite, né? Quais são as orientações nutricionais, né, que são, aqui tem a questão, né, das recomendações do VGET, né? Mas quais são, né, as recomendações para a mulher, né, dos macronutrientes, né? Proteína, 1,3 gramas por quilo por dia, ou um acréscimo de 25 gramas por dia. Carboidrato, né? Uma dieta normolipídica de 45 a 65. Lipídio de 20 a 35. Ácidos graxos saturados menor do que 10. Ácidos graxos mono menor do que 20. Ácidos graxos poli de 6 a 10%. E colesterol até 300. Né? Então, e o acréscimo, né, depois que você faz, né, o cálculo, né, do gasto energético total, acrescentar 500 calorias, né, para ser, né, o adicional energético da lactação, certo? Aí, aqui, ó, umas vitaminas, né, seguindo a questão das DRIs, né, mas aí para, né, para lactante, né, vai estar a vitamina A e a vitamina C um pouco maior, né, certo? E em relação à questão de crianças e adolescentes, né? O que é que a gente vai ter que prestar atenção, né? Então, criança e adolescente, a gente sempre vai fazer peso e estatura, né? São as dois, digo antropometricamente falando, né? São os dois dados que a gente vai avaliar mais, né? Crianças de 0 a 5 anos incompletos. Vamos avaliar sempre os índices peso para a idade, peso para a estatura, IMC para a idade e estatura para a idade. Crianças de 5 a 10 anos incompletos, né? Peso para a idade, IMC para a idade e estatura para a idade, né? E adolescentes, a gente vai analisar só IMC para a idade e estatura para a idade. Aqui, né, aquela tabela onde você vai, eu particularmente gosto muito dela, onde você vai encontrar, né, você fazendo o encontro da linha com a coluna, você tem já o diagnóstico nutricional daquele seu paciente depois da análise lá naquelas tabelas, né, gigantescas que tem. Aqui é para menores de 5 anos, aqui é de 5 a 10 anos, aqui é para adolescente, né? Que aí você vai encontrar as tabelas nessas, né, nesse livrinho amarelo, né? Tem todas as tabelas e os outros materiais que vocês têm, né, em casa já. Está aqui um exemplo de uma das tabelas, né? Tem também as curvas que podem ser utilizadas, né? Aqui é um exemplo. Aqui são os cálculos, né? As equações que são utilizadas para cálculo do JET, né? São outros, né? Outras equações. E aqui a quantidade de distribuição de macronutrientes, né? Para crescer adolescentes. Né? De 1 a 3 anos, proteína de 5 a 20, lipídio de 30 a 40, de carboidrato de 45 a 65. De 4 a 18 anos, de 10 a 30, né, da proteína, de lipídio de 25 a 35 e carboidrato de 45 a 65, né? Os micronutrientes, eles vão seguir sempre as DRIs, né? Tem também o Guia de Alimentar para a População Brasileira, em relação à questão da introdução alimentar, né? A gente viu que o paciente, ele tem que ter essa questão né? Lembrando sempre que aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, ele deve ser sempre apoiado, né? Então, sempre tido como padrão ouro, né, dessa recomendação alimentar. E aí, a partir dos 6 meses, a questão da alimentação complementar, né? Então, ele só vai estar pronto para receber essa alimentação se ele apresentar esses sinais, né? O controle de tronco, do pescoço, a perda da reflexão, né, que é perda de colocar a língua para fora, sempre está colocando essa língua para fora, né, que é a protusão, né, da língua, como a gente fala, interesse por algum alimento, ele mostra que tem interesse, a coordenação oral adequada, né, ele consegue abrir e fechar os lábios, começa já a dar né, movimento, ensaiar movimentos de mastigação, né, certo? Então, se ele mostrar esses 4, né, e ele consegue segurar, né, a já levar, né, a comidinha também à boca, né, que é uma questão da coordenação oral, né? Então, se ele tem esses sinais, ele já está pronto para se alimentar, né? Então, a gente viu, né, que não há necessidade de estar oferecendo águas, chás, sucos, né, até os 6 meses, né? Depois disso, não, aí ele já pode, né, já introduzir.
certo? Aqui falando da questão, né, da alimentação complementar, que é sempre com comida de verdade, nada de ultraprocessados, não vai fazer diferença, né, se eles não comerem, né, a questão do açúcar, né, até os 2 anos não, né, mel também não, refrigerante não, suco industrializado, biscoito recheado, embutidos, alimentos ultraprocessados até os 2 anos, não, né, evitar café e alimentos com adição de sal é excessivo, né? E a ingestão de água entre as refeições. O sal, ele pode ser utilizado a partir de 1 ano de idade, né? E aí, né, o ideal é que sempre a família esteja, né, junto das, né, que o bebê faça parte, né, dessas refeições junto com a família, para ele ter aquela interação e ele ter esse exemplo, né, também. É, frutas, né, a respeitar a quantidade da criança, né, então, adolescentes, né, alimentos sempre ricos em vitaminas e minerais para a questão do crescimento dele, né? Certo? E passando para outra aula, né? Agora falando um pouco de adultos e idosos, né? O que é que a gente vai observar sempre? Qual vai ser a nossa conduta nutricional, né? Através, lembrando sempre dos determinantes, né? Que vão ser sempre basicamente os mesmos para todos os níveis de vida, né? As condições socioeconômicas, né? A segurança alimentar, as condições de moradia, acesso a serviço de saúde, os aspectos culturais, né? Condições de saúde, ciclos de vida, né? E o apoio social, rede familiar. O que é que a gente vai avaliar, né? Nesses adultos e idosos? A gente vai fazer aquela nossa anamnese, né? Cada pessoa, né, vai ter, com certeza vocês já têm a de vocês lá no local de estágio, né, a gente vai avaliar a questão do exame físico, né, também, dados antropométricos e exames laboratoriais, se ele trouxer, né, ou então se você tiver acesso ao prontuário para dar uma olhada, né, então, excelente. Anamnese nutricional, né? Que vai compor identificação, histórico clínico, hábitos alimentares, né? Através daqueles inquéritos, o estilo de vida, se praticar atividade física, rotina de trabalho, né? Aí a avaliação antropométrica, as circunferências, o peso, as dobras, se possível, né? E há também a questão, né, de alguns aspectos psicossociais, né? O exame físico, né, também vai acabar entrando dentro, né, dessa anamnese alimentar, pode ser colocado dentro dessa anamnese nutricional, né, certo? Aí falando dos inquéritos, né, mas o que eu quero chegar mesmo é na parte mais de o que é que a gente vai fazer, né, que é importante, né, da antropometria, né, peso, altura, vai para calcular o IMC, as circunferências, né, para dar aquela questão, né, da classificação dessas circunferências, né, para questão das doenças cardiovasculares, né, se a pessoa tem risco ou não. Ui, as dobras cutâneas, susto. As dobras cutâneas, né, para a questão da quantidade de massa muscular daquele paciente, né, certo? Que é importante, né? Ah, os físicos, né? Os exame físico que a gente vai prestar atenção na cabeça, pescoço, né? Na questão dos olhos, né? Enfim, todas essas coisas também vão fazer parte da nossa análise, né? Para poder identificar alguma questão de desnutrição, né? De alguma carência nutricional, né? Questão da desbiose, né? Parte intestinal bastante importante, né? Escala de Bristol, né? Sempre utilizado pela questão do intestino, para ver como é que estão as fezes, né? Coloração da urina. O que é que a gente vai, né, fazer? Peso, né? Ver a questão do peso ideal. Se o paciente perguntar, ele vai sempre perguntar, ele sempre quer saber, né? A questão do cálculo do IMC, né? Peso ajustado, quando for um paciente que ele não tem algum membro, quando for um paciente acamado, né? A gente falou sobre isso. A altura também da mesma forma, né? Aferida ou então ajustada, né? As circunferências que podem ser feitas, cintura, quadril, abdômen, braço, panturrilha, pescoço, né? Que são as formas de fazer, né? Essas circunferências. E as determinações das necessidades nutricionais, geralmente a gente faz mais no posto de saúde, né? No estágio de nutrição social, pelo NE, né? Pelas fórmulas do NE, né? Então, acabam utilizando mais essas fórmulas aí. Eu quero chegar a MIFLE, né? Mais para pacientes obesos, né? Que é para TMB. Avaliação bioquímica, né? A gente vai sempre estar tentando prestar atenção, né? O que é que esse exame bioquímico ele vai estar trazendo, né? Então, não é só ver se está dentro da referência, né? Se tiver muito abaixo se tiver, para a gente, nutricionista, a gente tem que prestar atenção em outros, né? Em outros valores, né? Também. Os valores ótimos, né? Que seria para a gente.
né, para esses vários problemas, e aí as orientações, né, orientações nutricionais gerais. Podem ser utilizadas para fazer atividades educativas, né, grupos, né, palestras, a pirâmide dos alimentos, né, ela pode ser utilizada ainda, né, a guia popular da a população brasileira, né, as orientações que são trazidas dentro do guia, né, que são os 10 passos da alimentação saudável, eles são muito utilizados para fazer atividade educativa, por mais que muito simples, né, mas dentro deles dá para a gente desenrolar muita coisa, né, das atividades educativas, né, aqui algumas recomendações, né, e a questão mesmo da prescrição da dieta, né, a gente acaba conseguindo, dentro das DRIs, né, dos valores de proteína, né, dos valores de carboidrato, né, como se for uma pessoa adulta sem nenhum tipo de problema de saúde, né, a gente encontra esses valores, né, de carboidrato, de proteína, de lipídio, dentro das DRIs, né? Que aí de carboidrato vai ser de 40 a 65, de proteína, de 15 a 20, né? De por cento, né? Do JET, de lipídio, de 20 a 30, né? Então, são valores padrões para pacientes que não têm problema de saúde, né? Parte para a questão do problema de saúde, já muda, né? O idoso, né, geralmente eles são afetados, né, pela questão do envelhecimento por algumas alterações, né, que é alterações sensoriais, né, questão do cheiro, digestivas, né, mesmo pela acloridria, diminuição da produção de ácido clorídrico, né, metabólicas, né, vai ficando mais lento, psicológicas, né, então isso aí vai afetar diretamente a questão da relação dele com a comida e seu estado nutricional, né, certo? E aí, o que é que a gente, né, tem que ter um pouco mais de cuidado, prestar atenção, né? Sempre estimular a questão da refeição de 5 a 6 vezes por dia, ingerir a quantidade adequada de líquidos, né? Preferir mais carnes brancas, né? Ou carnes vermelhas magras, alimentos mais cozidos, assados ou grelhados, né? E consumir proteínas de mais fácil digestão, como carnes brancas, né? E leites derivados com um baixo teor de gordura, né? Alimentos ricos em cálcio, né? A gente vai ter leites derivados, o feijão, aveia, né? Vegetais verdes escuros, né? E alimentos também ricos em ferros, né? Fígado, carnes magras, amendoim, folhas verdes escuras, lembrando sempre da questão junto com vitamina C, né? Tá aqui. E alimentos ricos em vitamina C também, né? Evitar, né, alimentos muito condimentados, produtos defumados, industrializados, preparações muito quentes ou muito frias, né, os extremos, né? Enfim. Então, são orientações de uma forma bem geral, mas que dão, né, melhoram essa questão dessa dessas classes pacientes, né? Meu Deus, cadê? Aí agora falando, né, sobre hipertensão e diabetes, né, que a gente vai trazer de importante, né, que vale ser ressaltado aqui dessa aula, né? Diabetes, a gente viu, né, que há algumas, né, definições, alguns tipos de diabetes diferentes, né, a DM1, né, que é mais encontrado, né, em adolescentes, né, e mais dificilmente diagnosticado na vida adulta, né, de diabetes tipo 1, né, a diabetes tipo 2, que é a mais comum, né, de ser encontrada em pacientes com obesidade e outras doenças crônicas, como hipertensão, né, TM2, né, que a gente falou, né, acho que tem até uma aula de diabetes gravada, né, diabetes mellitus gestacional, né, que a gente sempre vai observar através da quantidade, né, da glicemia desse paciente na primeira consulta, a primeira glicemia que ele vai levar para a gente, né, a depender da quantidade que seja demonstrado, né, ele vai ter uma diabetes pregressa antes dela engravidar ou uma diabetes dentro da gestação, né? Então, para a pessoa gestante, né, para a mulher gestante, né, esses níveis vão ser diferentes da glicemia, né? Então, a gente viu que até 92, né, aqui, a glicemia de jejum for menor do que 92, ela é considerada como normal, né? Se ela for de 92 a 125, ela é considerada uma glicemia para diagnosticar diabetes gestacional, né? Se, né,
na gestação, essa glicemia já deu maior do que 126, então é porque provavelmente ela já tinha uma diabetes anterior e ela não sabia, provavelmente, né? Aí aqui algumas, e tem a diabetes estipulada também, né? Que essa é diferente também, geralmente acima dos 30 anos, né? Ausência de necessidade de insulina por pelo menos 6 meses, mas aí depois a pessoa começa a ter necessidade de utilizar, né, a insulina, né? Vai progredindo lentamente, né? Pode inicialmente ser tratado só com os hipoglicemiantes orais, depois vai piorando, digamos assim, né? Aqui são os critérios de diagnóstico, né, para diabetes de uma forma geral e para pré-diabetes, né? A hemoglobina glicada, né, que são algumas outras coisas, né, algumas outras questão de monitoramento, né, dessa diabetes, não só a questão da glicemia de jejum, né, mas a hemoglobina glicada é muito importante, e a terapia nutricional, né? O foco vai ser sempre o quê? Controle de peso, dieta saudável, atividade física, né, que eu sempre falo, né? Vocês devem ter enjoado de me ouvir falar isso, que para quem tem doenças crônicas, né, a pessoa sempre vai ter um tripé, né, que é a atividade física, a alimentação e o consumo dos fármacos, né, de forma que foi prescrita pelo médico. Então, dieta saudável, atividade física, diminuição do tempo sentado, né, a pessoa se movimentando mais, melhora do sono, fim do tabagismo, controle do estresse, monitoração sempre que possível da glicose, né? A gente não vai deixar de prescrever carboidrato para esses pacientes, né? Mas que a gente vai focar sempre em pacientes, para esses pacientes com diabetes, né? Em carboidratos que sejam fontes de fibra, né? E eles sejam minimamente processados, né? E não ultraprocessados, né? Vai prescrever, mas não vai prescrever em exagero, né? Eles não devem, né, consumir açúcar, mas se possível, né, se não for possível, eles podem, né, até menos de 10% do JET, né, é possível que eles consumam, devem ser encorajados sempre a utilizar carboidratos de baixo índice glicêmicos, utilizar vegetais, legumes e frutas, laticínios de preferência, né, desnatados, né, os grãos integrais também, né, certo? A questão, né, algumas recomendações, né, para DM1, e aqui falando do índice glicêmico, carga glicêmica, né, a diferença, né, o que a gente viu, né, também que uma dieta balanceada, né, sempre vai ajudar nessa questão da melhora dessa diabetes, né, desses níveis de glicemia, dessa hemoglobina glicada, né, então redução de calorias, né, se uma pessoa for uma pessoa obesa, redução do peso, né, redução das gorduras saturadas, a redução de carboidratos simples, aumento da ingestão de fibras, associação com a atividade física, né? O ideal é que a pessoa vá perdendo peso, né? Pelo menos 5% do peso corporal, como está dizendo aí na recomendação da SBD, né? E que seja uma perda de peso programada, né? Como é que eu posso dizer? Não seja de uma vez, né? Que seja uma coisa acompanhada, né? Falamos aí aqui a questão da divisão da dieta, né? 45 a 60% do JET de carboidrato, né? O mínimo de 130 gramas por dia, sacarose, de 5 a 10%, né? Certo? Fibra, né? Tem essas duas recomendações, de 14 gramas a cada 1.000 quilocalorias da dieta, ou então pelo menos 25 gramas de fibra tem que ser garantido na dieta, né? Certo? Proteína, pode ser de 15 a 20 ou de 1 a 1,5 gramas por quilo por dia, né? Certo? Gordura, deve ser de 20 a 35 das calorias, né? E lógico que o ideal é que seja mais rico em mono e poliinsaturados, né? Por conta da questão da associação da diabetes com doenças cardiovasculares, né? Aqui, né, mais destrinchado, né? A questão das gorduras. 25 a 30% do JET, ácidos graxos menor do que 7, ácidos graxos insaturados até 10%, né? Ácido graxo monoinsaturado, da quantidade de gordura, né? De 5 a 10 e colesterol menor do que 300. Os micronutrientes, eles vão sempre seguir a questão das DRIs, né? Adoçantes, eu não sei o que foi isso. Pronto.
Pronto, né? O ideal é que eles utilizem, né, os adoçantes mais naturais possíveis, se for, né, se for possível, né? Se eles puderem, né, consumir. E utilização de probiótico também, né, para essa questão da melhoria do questão metabólica como um todo, né? Aí pode ser utilizado também, né, para que haja uma conscientização, não só pensando, né, em planejamentos alimentares individuais, mas para que haja até uma melhor adesão a essa prescrição que você fez, né, incluir esse paciente com diabetes em algum grupo, né, e aí eles ficam até mais, como é que eu posso dizer? Uns vão ajudando os outros, né, para eles ficarem mais dispostos a fazerem, né, interessados em fazerem, né, vendo os exemplos dos demais, né. E aí, de hipertensão, né? Então, a gente viu aqui a definição de hipertensão, né? De 140 por 90. Eu vou já lá na questão da... que a gente viu bastante sobre isso, né? Padrão alimentar, não há, assim, um padrão alimentar específico, né? Para a questão da hipertensão, mas a gente falou, né, conversou que a dieta DASH, ela é comprovadamente a dieta que vai mais ter impacto na melhoria da qualidade de vida de pessoas que têm hipertensão, né? Então, aumento do consumo de frutas e hortaliças, o consumo preferencial de cereais integrais, maior consumo de peixes, né? Redução do consumo de bebidas açucaradas e doces, consumo moderado de oleaginosas, né? Baixa ingestão de alimentos fontes de colesterol, né, no caso, as carnes vermelhas, principalmente, né? Aumentar a ingestão de alimentos fontes de potássio, cálcio, magnésio e fibras, né? E a associação ao consumo reduzido de sódio, né? Então, a gente já viu que a dieta DASH é uma dieta que tem realmente um impacto positivo, né? Na melhoria da qualidade de vida e na melhoria dos graus, né? Dos valores pressóricos de pacientes com hipertensão, né? É que algumas porções, né, que devem ser utilizadas para a composição dessa dieta, né, para uma dieta de 2.000 calorias. A dieta do Mediterrâneo também, né, através de estudos, ela foi mostrado que ela também tem impacto na melhoria, né, então, incentivar, né, sempre as características, né, incentivar o consumo de gorduras insaturadas, né, através de peixes, oleaginosos e azeite, aumentar o consumo de frutas, de hortaliças, de preferência de cereais integrais, e também o maior consumo de peixes, consumo de vinho, né, nesse que é colocado, né, baixo consumo de gorduras saturadas também, principalmente carne vermelha, né, tanto que nessa pirâmide aqui, que eles colocam dentro da pirâmide, né, o azeite de oliva e os peixes e frutos do mar, né. Algumas diretrizes, entretanto, apontam que seu efeito hipotensão é modesto quando comparado com a dieta DASH. Então, a dieta DASH seria mais melhor, né, na questão dos níveis pressóricos, né? Diminuir os níveis pressóricos, certo? O consumo reduzido de sal, né? Isso que a gente falou bastante, que já tem realmente bastante impacto. Sal e produtos ricos em sal, né? Alimentos ultraprocessados, né? Que são alguns alimentos que são importantes, né? Pela quantidade, né? De potássio, né? Que vão ajudar também nesse nivelamento desses níveis pressóricos, né? Frutas secas, verduras, legumes, leguminosas, leites, iogurtes, né, cereais integrais, né? E há outros alimentos que são importantes também, a beterraba, o composto ativo da alicina, magnésio, ômega 3, os alimentos fontes de cálcio, de fibras e o cacau, né? O controle de peso corporal, né, também é comprovadamente, né, comprovado cientificamente que vai diminuir os níveis pressóricos, né? Como a gente já falou, né? Aqui são né, questão da cessação do tabagismo e também das bebidas alcoólicas, né? Atividade física também vão melhorar os níveis pressóricos, né? E aí, passando para a última aula, que é a aula de dislipidemias. Deixa eu ver aqui uma coisa. Passando já lá para parte da avaliação, aliás, da abordagem nutricional, né? Seria interessante, né? Uma alimentação anti-inflamatória e antioxidante, né? E ênfase nos alimentos in natura e minimamente processados, né? Nos antioxidantes, né? As frutas vermelhas, vegetais folhosos e escuros,
né? Temperos naturais, sempre, para todos os outros, né? Tanto para hipertensão como para diabetes, né? Ômega 3, peixes gordos, né? Atum, salmão, sardinha, semente de linhaça e chia. Modulação intestinal, fibras prebióticas, vegetais, que vão estar contidos, né? Nos vegetais, nas frutas com casca, nas leguminosas, nos grãos, pela questão da melhora do que as bactérias vão consumir, né? Redução do consumo de açúcar, carboidratos refinados, né? Para diminuir a questão do triglicerídeo, da resistência à insulina. Controle de peso, né? Sempre vai funcionar também para todas as outras doenças, né? Para hipertensão, para diabetes, né? Priorizar gorduras monopolissaturadas, né? Como azeite, abacate, oleaginosas, as sementes. Moderar gorduras saturadas, né? Carnes gordas, laticínios integrais, né? Eliminar gorduras trans, os processados e as frituras, né? Aqui, a questão da divisão, né, dos macronutrientes para cada tipo de, né, como você esteja da dislipidemia, né? Por exemplo, se for um paciente que esteja com triglicerídeo muito elevado, né, o carboidrato vai ser de 45% a 50%, né, essa última coluna. Açúcar de adição menor do que 5%, né? Proteína vai ser 20%, gordura de 30% a 35%, ácidos graxos trans, tem que excluir da dieta em todas, né, as dislipidemias, né? LDL, triglicerídeo elevado, né? Aí as recomendações para, por exemplo, ácidos graxos saturados menor do que 5, monoinsaturados de 10 a 20, poliinsaturados de 10 a 20, né? EPA e DH, né? Ômega 3, por exemplo, maior do que 2. E para as fibras, né? 25 gramas, sendo 6 gramas de fibra solúvel, né? Aqui dos ácidos graxos, né? Elevado consumo de ácidos graxos saturados, eles estão associados a riscos metabólicos e cardiovasculares, né? Aumento do colesterol plasmático, da ação pró-inflamatória. Então, deve ser menor de 10% do valor calórico, né? E se for para indivíduos saudáveis, e menor do que 7 para aqueles que têm já algum problema cardiovascular instaurado, né? Ácidos graxos trans, né, devem ser retirados da dieta, né? A gente viu, né, também essa questão que o colesterol alimentar tem pouca influência, né, na questão do colesterol sério, né? E aí, em relação à hipertrigliceridemia, o que é que a gente tem que ter cuidado, né, com a qualidade e a quantidade de carboidratos e gorduras que são consumidos, né? Certo? Se for, né, uma hipertrigliceridemia primária moderada, né? A dieta desse paciente deve ter 25 a 35% das calorias na forma de gorduras. E ingestão de açúcares, né? De açúcar de adição. Se for uma hipertriglicerídeo secundária, né, observada na obesidade e no diabetes, mantém-se o controle de gorduras de 30% a 35%, né, de calorias e a adequação do consumo de carboidratos também. E o benefício na dieta do Mediterrâneo foi mostrado, né, para pacientes que utilizam essa dieta, né, foi mostrado que diminui sim a questão dos níveis de triglicerídeo, né, controle das calorias, né, para redução de peso, né, corporal, reduzir de 500 a 1.000 quilocalorias dessa dieta, né, redução da bebida alcoólica, redução de açúcares e de carboidratos, né, que estudos que mostram, né, foram resumidos nesse quadro, né, a mudança do estilo de vida, né, que é que ele vai, tanto a questão da redução de peso, como na mudança de alguns, né, questão da retirada de bebida alcoólica, açúcares simples, né, que é que eles vão causando de impacto nessas pessoas, né. O consumo de ácidos graxos, né, as fibras, né, que vai ser sempre a questão tanto da fibra solúvel como da fibra insolúvel, né. Aquela recomendação, né, de 25 gramas de fibra por dia, né, ou de 14 gramas a cada 1.000 miligramas, 1.000 quilocalorias, perdão, né, da dieta, certo? Cessação do tabagismo, né, e aqui são as recomendações gerais para todas as dislipidemias, né, que aí realmente é a questão da alimentação saudável, né, que os fatores, né, sociais também, como é que eles vão impactar na dislipidemia, questão da renda, ambiente familiar, alimentar, né, a escolaridade para a tomada de decisão alimentar, né, tempo e condições de trabalho, cultura alimentar, acesso a serviços, né, questão da indústria e do marketing também, desigualdade social mesmo,
né, como fator cultural, né? E aqui algumas estratégias, né, para que essa população chegue junto mesmo da sua ideia, né? Cumpra aquilo que você pensou, né? Deixa eu só abrir aqui a aula de obesidade. Eu esqueci. Está aqui. Que é esta. Pronto. Falta só essa daqui. Obesidade e síndrome metabólica. E aí, falando, né, relembrando algumas coisas importantes da questão da obesidade, da aula de obesidade, né? Quais são, né, as recomendações, né? A gente sabe que todos esses fatores, né, a hereditariedade, né, sedentarismo, sono, estresse, saciedade, né, a questão do paladar, né, e os fatores obesogênicos, né, também extra, né, ambientais, né? Tudo isso vai contribuir para a obesidade, né? Mas falando em relação à questão mesmo quero trazer a questão nutricional, né? A dietoterapia, né? Então, a atenção nutricional vai incluir o quê? Avaliação do peso para determinação desse diagnóstico, né? Desse paciente com obesidade, qual grau de obesidade ele está, né? E se também das necessidades nutricionais através dos exames da observação, dos exames físicos, do exame físico, né? Desenvolvimento, né? A partir de então de um plano de ação para esse paciente, né? Implementação da dietoterapia, né? Com cálculo da dieta, né? E contendo a questão dos macro e dos micronutrientes certinhos, né? Para a idade daquela pessoa, para recomendação de outras doenças que ela venha a ter também, né? E aí, depois do desenvolvimento desse planejamento alimentar, o aconselhamento nutricional, né? Para que ele compre a sua ideia, né? Digamos assim. E a avaliação, né? A cada encontro, a cada nova consulta, né? Se ele está cumprindo, né? Então, qual vai ser o objetivo desse tratamento nutricional? Né? Reduzir a gordura corporal para um nível mais aceitável, né? Um nível mais saudável, né? De uma forma geral, né? Redução de 5 a 10% do peso inicial, né? Ele já vai resultar em melhoria para aquele paciente. Alcançar um estado de eutrofia e o magreza não é o objetivo, né? Níveis intermediários, né, de perda de peso, né, sem chegar à eutrofia ou magreza, né, já mostra que realmente há uma melhora muito substancial nos níveis de saúde daquele paciente, né? Então, o que aqui tem que ser feito, né? Emagrecimento a longo prazo para que ele possa manter durante o restante da vida, né? E sempre acompanhamento, né? Monitoramento desses resultados, né? Uma dieta nutricionalmente balanceada, né? Cardápio saboroso, sem muitas restrições e sem muito mudanças drásticas, né? Para esse paciente, né? O que é que seria, né? Para a questão da energia. Conteúdo energético, né? A gente vai calcular, né? Segundo a situação biológica daquele paciente, né? Se é adulto, se é idoso, né? Se é adolescente. E o que é aconselhado, né? O que é a BESO, né? Uma das recomendações, né? De 500 a 1.000 quilocalorias, a redução, né? E de que a dieta desse paciente não fique de menos de 1.200 quilocalorias por dia. Não pode ser, né, inferior à quantidade de caloria da dieta, né, da taxa metabólica basal. Carboidratos, de 50% a 60%, né, proteína de 15 a 20, gordura de 20 a 25. Aí, com 7% de gordura saturada, 10% de poli, 13% de mono. Fibra entre 20 e 30, álcool não é aconselhável, colesterol menor do que 300, as vitaminas e as DRIs, vitaminas e minerais, perdão, seguindo também as DRIs, né? E a distribuição de 6 refeições por dia. Aqui outras referências, né, da quantidade dos macronutrientes, né, para esses pacientes, né. O aconselhamento nutricional muito importante, né, então,
tem que explicar aquela dieta para o paciente, né? Para ele entender, né, que os seus hábitos alimentares foram alguns que possam, né, ter sido mantidos, foram respeitados, né? E explicar, né, que você colocou as substituições, o que é que você pensou inicialmente para que ele compre a sua ideia mesmo, né? A ensinar receitas, né, controlar porções, né, utilizar alguns outros recursos, né, a diária alimentar, né, que aí vai ajudar você a ter acompanhamento melhor daquele paciente, né. Ah, é sempre ver a questão que incentivar aquele paciente a fazer algum tipo de atividade física, né, para que ele junto, né, daquela melhoria daquela qualidade de alimentação, ele consiga também melhorar a questão do seu nível de atividade física, né? Estimular o paciente a discutir com o profissional, né? Algumas informações que ele veja na internet, orientar sobre a síndrome do ioiô, que é o do reganho de peso, né? Por que que ela acontece, comer devagar, mastigar bem os alimentos, não pular as refeições, são orientações que vocês devem dar e que realmente é muito válida. Né, falando um pouquinho da síndrome metabólica, né? Quais são as orientações? E aí a síndrome metabólica vai ser o quê, né? Só trazendo um pouquinho. Obesidade abdominal, né? A triglicerídeos elevados, HDL baixo, hipertensão e glicemia elevada, não necessariamente diabetes, né? Já aqui, né, alguns parâmetros, né, para já colocar, né, esse paciente como um paciente de síndrome metabólica, né, o que, que ele tem que ter, né, para ser considerado um paciente de síndrome metabólica, né? E quais são, né, os objetivos do tratamento, né? Redução expressiva da circunferência abdominal e gordura visceral, ou seja, perda de peso, né? E gordura abdominal. Melhoria da sensibilidade à insulina, né? Diminuir os níveis plasmáticos de glicose. Reduzir os níveis de esses são os objetivos, né? De triglicerídeos, aumentar a HDL e reduzir a pressão arterial, né? Ou seja, reverter o quadro dele, né? Como? Né? Através da adoção de hábitos de vida saudáveis. Então, assim, a síndrome metabólica não é nada mais do que tudo que a gente acabou de falar dentro de uma pessoa só, né? E aí, as recomendações, né, nutricionais. Sempre vai ter, lógico, né, essa questão da linha do cuidado, né, o paciente, ele não vai, se ele não for conseguir, né, não conseguir ser tratado dentro da atenção primária, ele vai ser encaminhado para outros locais, né, então, poxa, falei, minha gente. E aí, aqui são recomendações também de uma forma geral, né, como são todos os pacientes, né, todas as doenças dentro de um paciente, só como eu falei, né, então o que é que a gente vai ter que, dentro desse paciente, né, dentro do paciente com esse tipo de, né, de diagnóstico, né, o que a gente vai fazer? Permitir a manutenção do balanço energético para a promoção de chegada a um peso saudável, né, reduzir a ingestão de calorias, né, na forma de gorduras, mudar o consumo de gorduras saturadas para gorduras insaturadas, né, reduzir o consumo de gorduras trans, aumentar a ingestão de frutos, hortaliças, leguminosas, cereais, reduzir a ingestão de açúcar livre, reduzir a ingestão de sódio, atividade física, tabagismo agressivamente combatido, né? Sono adequado, controle do estresse, programas educativos, né, que vão abordar, né, medidas preventivas em escolas, clubes, empresas, comunidades que podem contribuir para a prevenção dessa síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica ela não tem cura imediata, tem controle contínuo. Então, assim, dentro de tudo que a gente viu, né, a síndrome metabólica ela vai meio que se resumir tudo dentro de um paciente só. Alimentação saudável, né? Não é nada mais do que a alimentação saudável, né? Porque não é um paciente já com diabetes, não é um paciente já com hipertensão, mas é um paciente que já vem tendo, né, mudanças nesses níveis, né? Tanto do diabetes, né? Na verdade, é um paciente com hipertensão, né? Mas diabetes ainda não instalado, né? Mas diferente, né? Níveis glicêmicos, né? Níveis glicêmicos mais altos, né? Um paciente com uma pré-diabetes, né, por exemplo, então a melhora da qualidade de vida, né, mudança de estilo de vida, atividade física e mudança na alimentação, né, não tem assim um padrão, né, carboidrato vai ser de tanto a tanto, proteína vai ser de tanto a tanto, não tem, né, e aqui é só falando mesmo da linha de cuidado, né, porta de entrada, atenção primária, né, rastreamento de obesidade, diagnóstico inicial, né,
aqui está, né, um papel central do nutricionista, que vai ser o acompanhamento, né, definir o plano de cuidado, as metas, quando esse paciente vai ser reavaliado, né, tudo isso tanto para paciente com obesidade como para paciente com síndrome metabólica, né, não é só para síndrome metabólica não, né. Se necessário, ele vai ser encaminhado, né, para outras instâncias, né? Tipo, às vezes o paciente no SUS ele é encaminhado para uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Quando ele já tentou várias coisas e não conseguiu perda de peso significativa, né? E só vem piorando o seu quadro. Então, realmente, ele vai ser encaminhado para outras é, instâncias, né? E a gente falou também sobre o GLP-1, foi uma aula que ficou gravada, né? Era só mesmo mais para vocês terem a, a lembrança, né, desses medicamentos, né? Falando um pouquinho aqui, né, só para lembrar, né? Esses medicamentos, eles são baseados, né? Eles são agonistas, né? Eles vão melhorar, digamos assim, potencializar, né, a ação desses dois hormônios que já estão contidos no nosso intestino, já são produzidos pelo nosso intestino, né? Ah, nós temos, né, o GLP-1, né, o GIP, né, que são o GLP-1 ele é encontrado no Ozempic, né? E nesses fármacos que eles têm apenas um tipo de ação, né? Que é os que são, né, contidos, contém os agonistas do GLP-1. Né, os fármacos mais modernos, né, por exemplo, como o Mounjaro, eles já vão ter o GIP e o GLP-1, né, que são outro, né, hormônio, né, já produzido também pelo nosso intestino. Aqui só trazendo, né, quais são as ações, né, desses dois, né. O GLP-1, ele vai estimular a secreção da insulina, dependente de glicose, inibe o glucagon, né, retarda o esvaziamento gástrico, promove a saciedade potencialmente no sistema nervoso central, favorece a lipólise pelo tecido adiposo. Ele favorece, né, não vai ser ele diretamente que vai, né, agir nessa questão da lipólise, né, mas ele vai ajudar. Né? O GIP, ele vai estimular a secreção de insulina também, né? Atua no tecido adiposo, né? Mas aí, no caso, aumento da lipogênese e capacidade de dar armazenamento seguro de gordura, né? Em locais seguros, né? Sua ação é reduzida em pessoas com obesidade ou resistência à insulina. Vai haver aumento da lipogênese também, mas também dá capacidade de tamponamento lipídica, né? Ou seja, impedir que a gordura vá para o sangue e para outros órgãos, né? Vai reduzindo, então, assim, a esteatose hepática, né? Então, ele vai ajudar nessas duas causas. Então, uma pessoa que utiliza, foi visto, né, nos estudos e tal, apesar de poucos estudos ainda, mas foi visto que a junção desses dois, né, hormônios em um medicamento só, né, ele vai potencializar mais ainda, né, o GIP ele vai potencializar mais ainda essa ação do GLP-1. E aí, quais são, né, os impactos nutricionais, né, que a pessoa que utiliza esse medicamento ele pode sofrer, né, redução, perda da massa magra, né, pela redução da ingestão alimentar, pela essa questão da saciedade, né? Tanto promover a saciedade, mas a nível mesmo de sentir, né? Ser saciado, né? Como da questão no cérebro, a ação do cérebro, né? Diminuir essa vontade de consumir alimentos hiperpalatáveis, né? Então, você consegue se controlar melhor e não tem, muitas pessoas não se sentem vontade de comer, né? Então, pode vir a questão da perda de massa muscular, de nutrição, deficiência nutricional e sarcopenia, né? E o que é que a gente pode ajudar, a gente como nutricionista, né? Avaliar, né, esse paciente, né, antes ou no início do uso, né? Investigar obrigatoriamente o hábito intestinal através da escala de Bristol, se ele tem algum sintoma, né? De distensão, através de gases, diarreia, constipação, né? Se ele tem histórico de SIBO, né? Que é aquele super desenvolvimento de bactérias, né? Síndrome do intestino irritável. E como é que está o padrão atual desse paciente, né? Consumo de fibra e ingestão hídrica. Avaliar antes e depois, né? Antes e durante a utilização desses medicamentos. Hemograma, fertina, vitamina B12, vitamina D e albumina. Quais outros são outros
Exames a serem acompanhados, né? Calprotectina fetal, para investigar a inflamação. Coprocológico funcional, avalia a digestão e absorção dos alimentos, glicemia e insulina, né? E aqui, em relação à questão, assim, né, pacientes em relação a sintomas intestinais, né? Podem ter esses três perfis, né? Paciente assintomático, né? Tem alterações intestinais, com boa aceitação alimentar. Perfil 2, sintomas leves a moderados, estufamento, gases e alternância entre diarreia e constipação. E sintomas importantes, se ele tem diarreia frequente ou constipação frequente ou uma suspeita de SIDO, né? O que a gente pode fazer, né? Qual é a base? A gente pode pensar. Preservar a microbiota, evitar a perda muscular, né? Os objetivos. Reduzir o efeito colateral e garantir náuseas, minimizar, né? A náuseas e desconfortos, garantir a ingestão nutricional adequada, evitar deficiências nutricionais e promover a perda de gordura com segurança. Então, as estratégias. Fracionamento alimentar, né? Pequenas refeições, pela questão do retardamento, né? Do retardamento do esvaziamento gástrico, para evitar também náuseas e distensão, né? De 5 a 6 refeições em pequenos volumes. Prioridade absoluta de proteína nessas refeições, né? Esses medicamentos, eles vão causar uma perda significativa da massa magra, né? Então, a recomendação de proteína aumenta um pouco, né? De 2 a 1,2 a 1,5 gramas e, em alguns casos, até 2 gramas por quilo de peso. Colocar proteínas em todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar, nos lanches, né? Certo? Então, fazer sempre o uso de proteína, né? Em todas essas refeições. Para preservar a massa muscular, associar uma dieta hiperproteica com o exercício resistido, né? Para que o paciente não venha a ter uma grande perda de massa muscular. Priorizar, né? Sempre os alimentos mais nutritivos, né? Proteínas, frutas, verduras, legumes, ao invés de calorias vazias, né? Casos de náusea, né? Evitar alimentos gordurosos, frituras, alimentos com cheiro forte, alimentos quentes, fast foods e o álcool. Preferir alimentos leves, frios ou mornos, né? Nem o extremo, né? Nem quente demais, nem frio demais, né? Preparações mais simples e pouco volumosas, né? Exemplo, arroz, frango grelhado, legumes cozidos e frutas, que são de melhor digestão, né? Em caso de constipação, aumentar as fibras solúveis, psyllium, água sempre, 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 sempre. Há pessoas que sentem muita sede, né? E gorduras boas sempre através de azeite, abacate, né? Se persistir, avaliar a necessidade de prescrição de antibiótico, né? Se persistir a questão da constipação e se a pessoa está com SIBO. Em caso de diarreia, reduzir alimentos altos de food maps, né, temporariamente, porque eles vão piorar esses sintomas. Uma dieta mais leve, né, de mais fácil digestão, né, que façam que o intestino e o estômago eles consigam, né, funcionar de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? E reidratação. Avaliar alguma intolerância alimentar, excesso de gordura nas fezes e distensão, né? Conduta, reduzir os fermentáveis, ajustar as fibras, né? Porque o excesso ele vai piorar essa diarreia, né? E utilizar alguns chás digestivos, né? Como hortelã, erva doce, boldo, gengibre, alecrim. Ingestão hídrica, né? Muitos pacientes esquecem de beber água, né? Então, a recomendação de 30 a 35%, né, de ml por quilo de peso. É bem legal porque você deixa já aquele valorzinho estabelecido e ele sabe, né, que tem que consumir aquele quantidade de água por dia. E sempre colocar entre as refeições, né? Para que ele não consuma dentro das refeições e priorize a água ao invés da comida, né? A fibra você pode ajustar progressivamente pela questão, né, da saciedade, mas o ideal é que a meta, né, a quantidade fique entre 25 e 35 gramas por dia. As fontes de fibra, aveia, chia, linhaça, frutas com casca, legumes, né? Se os desconfortos, né, optar por firmas não fermentáveis, como, por exemplo, a goma acácia, né? Estratégia para paciente, né, sem fome, então fazer o uso desses alimentos que têm quantidade de proteína maior, né? Ou dentro de uma vitamina, por exemplo, né, colocar um whey, né, colocar um iogurte, né, uma proteína de colágeno para aumentar a quantidade de proteína daquela preparação. Erros muito comuns, né? Comer muito pouco, piora a microbiota. Dieta sem fibras, focar só em emagrecimento, né? Ignorar os sintomas intestinais e baixa ingestão proteica. Então, monitorar
alguns sinais também como, né? Queda de cabelo, fraqueza e perda muscular excessiva. Então, a cada consulta de pacientes que utilizam esses medicamentos, vai ser vista a questão da massa muscular, ideal que seja, né? Porque há uma perda muito grande, né? E pode indicar, né, esses sinais, né, baixa ingestão ou desnutrição, né? Baixa ingestão alimentar ou desnutrição. E há algumas suplementações que podem ser necessárias, polivitamínico, creatina, aminoácidos, proteínas e fibra, né? E é isso. Essas foram as aulas que a gente teve, né? Foram material que a gente passou para vocês também, né? No grupo. E aí foi mesmo só para pincelar algumas partes importantes, né? E até mais. Então, boa sorte na prova, né? E até mais.